Hoje nós encerramos a mensagem do capítulo 2, porque na última vez que eu preguei, nós não terminamos a mensagem do capítulo 2. E eu pretendo então fazê-lo hoje. E ainda ficamos com o capítulo 3 pendente, e faremos isso no próximo domingo. A minha pretensão então é que no próximo domingo a gente termine a exposição dessa carta e encerramos então olhando a mensagem do capítulo 3. Até porque, se Deus permitir, em janeiro eu estou de férias, irmãos. Então eu não tenho mais como deixar coisas pendentes em janeiro. Eu sei que o sorriso dos irmãos é a alegria do coração do pastor. Mas eu pretendo terminar a exposição então agora até o final do ano. E temos ainda mais 2 domingos para fazer isso. Vamos de imediato ler o nosso texto. Abra sua Bíblia então em 2 Tessalonicenses 2, do verso 13 ao verso 17. 2 Tessalonicenses 2, do verso 13 ao verso 17. Primeiro deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmãos. Quem foi que leu esse texto durante o dia de hoje? Levante a mão. Muito bom saber que os irmãos leram. Eu queria ver mais gente levantando a mão. A minha pretensão ao dar o texto pela manhã é que de fato a gente pudesse meditar nele ao longo do dia do Senhor, irmãos. Seria muito apropriado que nós entendêssemos essa proposta. Ajuda inclusive na exposição do texto eu saber que a congregação já leu a passagem antecipadamente. E de fato, amados, esse é um exercício que precisa ser feito pelo pregador, mas também pela congregação. Hoje, mais do que nunca, eu estou muito preocupado com o que eu vou pregar, porque o assunto é difícil, é polêmico, é delicado. Eu espero ser capaz de ajudá-los a entender esse texto. Mas eu estou convencido, irmãos, que eu não sou capaz de fazer essa coisa acontecer se não contar também com a oração, com a atenção dos irmãos e o desejo de entender a passagem da Escritura. Então eu queria muito que a gente fosse desafiado a ler o texto durante o dia e meditasse nele por algum tempo. Isso ajudaria muito a gente na exposição da passagem à noite também. Então vamos à leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde um princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Até aqui então a leitura do texto bíblico. E quero que você mantenha a passagem aberta aí. E primeiro eu quero fazer aqui uma breve retrospectiva do que a gente já viu. Acho que ter uma visão do todo nessa passagem ajuda a gente a entender o propósito dela. E depois então a gente vai entrar numa exposição verso por verso do texto. Igreja de Tessalônica, e você já sabe disso, uma igreja que foi organizada pela pregação do apóstolo Paulo. Ele vai até essa cidade, numa das viagens missionárias dele, permanece lá por quatro sábados, pregando a palavra na sinagoga. Paulo é expulso de Tessalônica por causa da inveja dos judeus, que investem contra ele, porque muita gente passa a crer, a responder o chamado do evangelho pela boca do apóstolo. Paulo é obrigado a ir embora de Tessalônica e ele nunca mais volta a essa cidade. Essa perseguição se volta contra a igreja. Um grupo recém-convertido, um grupo ainda nos primeiros passos da fé cristã e que agora enfrenta uma perseguição
aguda contra eles e contra a fé que eles abraçaram. Paulo recebe uma primeira carta, ou melhor, Paulo recebe as primeiras informações dessa congregação pela boca de Timóteo. Timóteo informa para ele acerca da igreja. E ele passa a se corresponder com esses irmãos através de cartas, de epístolas. Primeira e segunda Tessalonicenses são as cartas que ele escreve para essa igreja. E são as duas primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreve na sua jornada, no seu chamado para essa missão. Curiosamente, irmãos, ele nunca mais volta a Tessalônica, mas recebe de Timóteo muitas boas notícias sobre aquela igreja. Ele sabe que aquela igreja está crescendo na fé, é uma igreja que tem o amor dela aumentado no Senhor Jesus, uma igreja que está firme na sua perseverança em seguir a Cristo. E Paulo então escreve especialmente essa segunda carta para começar agradecendo a Deus por aquela igreja, de maneira que ela se tornou uma espécie de modelo para muitas outras igrejas. E a lógica que Paulo usa é muito boa. Olha, os irmãos de Tessalônica estão sendo agudamente afligidos, estão passando por aflição, por perseguição, e eles não arredam o pé, não desistem, mantêm-se firmes e perseverantes. Aprendam com esses irmãos a serem assim também. Depois Paulo explica para eles, no primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, como é que eles devem entender essa perseguição. Que eles estão sendo perseguidos para serem chamados de dignos do reino. Paulo depois encoraja eles a continuarem vivendo assim para a glória do Senhor. Isso foi basicamente a mensagem do primeiro capítulo. No segundo capítulo ele começa a tratar de um outro problema que ele tem que resolver com relação a essa igreja. Enquanto Paulo esteve lá, ele já havia tratado de temas como a volta do Senhor Jesus, o aparecimento do anticristo e a grande apostasia. Mas ao que tudo indica, depois da saída dele, uma suposta epístola, uma suposta carta, passou a circular na igreja, com a suposta autoria do apóstolo, e que estava ensinando para a igreja coisas que não eram de acordo com o ensino do apóstolo Paulo. Essa carta fez a igreja acreditar que o Senhor Jesus voltaria em algumas poucas horas, em alguns poucos dias. Havia gente na igreja que estava imaginando que ele já tinha até voltado. Isso tinha gerado uma confusão enorme no meio da igreja. Para dar exemplos, e a gente vai falar disso um pouco mais no capítulo 3, algumas pessoas pararam de trabalhar. A coisa era boa, né? Eles vão voltar, eu paro logo de trabalhar para ficar logo tranquilo. Isso estava gerando uma confusão no meio da igreja. Paulo então escreve o segundo capítulo para consertar isso. Ele então instrui a igreja para que eles se mantenham fiéis ao ensino do apóstolo. Depois ele instrui a igreja também sobre acontecimentos que precisam se dar antes da volta de Jesus. Um deles é a grande apostasia. Falamos disso no último sermão. E ele também fala do aparecimento do filho da perdição, do homem iníquo. Mas ele também lembra, no final dos versículos 10 e 11, que muita gente vai ser enganada por esse filho da perdição. Que muita gente vai ser enganada por aqueles sinais, prodígios de mentira que serão feitos na eficácia de Satanás pelo iníquo. Que muita gente vai ser alcançada por essa operação do erro e vai deixar de dar crédito à verdade e vai passar a dar crédito à mentira. Gente que vai, de fato, abandonar o barco do evangelho e vai se deleitar com a injustiça e, para usar uma expressão bem popular, vão cuspir no prato que comeram. Vão se voltar contra a mensagem do evangelho. Paulo sabe que ter dado essa informação para a igreja pode ter gerado para eles algum desconforto. Ele pode ter tocado num tema
que ofereceu para eles motivo de preocupação, de abalo, de temor. Ele está consciente que ao levantar essa questão, a igreja pode imaginar que muitos daqueles crentes que se converteram com a pregação do apóstolo também serão alcançados por essa apostasia. O que ele faz então, do verso 13 ao verso 17, é oferecer para esses irmãos consolo e conforto. Deixa eu tentar fazer um paralelo com isso aqui. No domingo que eu preguei nesse texto, a gente botou aqui um vídeo na igreja, não foi? Foi, né? Depois muitos irmãos me procuraram dizendo assim, pastor, fiquei com medo daquele vídeo. Eu nem dormi. Fiquei umas noites assim meio abalado. Eu fiquei meio preocupado, pastor. É um pouco isso que o Paulo sabe que vai acontecer. E agora ele vai consolar aqueles irmãos. Ele sabe que teve um abalo assim nas estruturas. Ontem a gente estava aqui lanchando. Tinha uns irmãos aqui embaixo desse telhado, aqui em frente ao gabinete pastoral. A gente estava ali conversando, caiu uma manga e fez aquele barulhão no telhado. Bum! Aí um irmão falou assim, calma irmãos, é só uma manga. Aí eu brinquei assim, Jesus está voltando, irmão. Então o povo ficou todo, né? A gente fica logo abalado, logo. Paulo está preocupado com esse efeito. E ele então vai agora tratar disso. Vai agora consolar o coração daquela igreja, daqueles irmãos, com esses versos que a gente leu. Vai fazer isso de 3 maneiras diferentes. Primeiro vai instruí-los, versos 13 e 14. Depois vai exortá-los, verso 15. E depois vai mais uma vez orar por eles. Então a gente vai acompanhar esse raciocínio aqui. Primeiro ele instrui, depois ele exorta e por fim ele ora pela igreja. Mas eu quero chamar a atenção para isso aqui. Veja como a doutrina sempre vem como carro-chefe. É a doutrina que consola a igreja. É a doutrina que fortalece a igreja. É a doutrina que evita que a igreja se envolva com heresia. É sempre a doutrina que deve ser o lugar de início para tudo que temos que considerar em termos de vida cristã. Paulo sabe que a maneira certa de orientar a igreja quanto àquela questão que ele havia tratado era doutrinar a igreja, era ensinar a igreja, era educar a igreja nas verdades da palavra. Me parece, irmãos, que a gente quer ter firmeza de vida cristã, quer não ser abalado por coisas difíceis como essa apostasia, usando mecanismos que são estranhos à própria Bíblia. A maneira certa de estar firme na vida cristã é alimentando a nossa mente, o nosso coração, das doutrinas da palavra. E veja, as doutrinas da palavra não são áridas. Essa ideia de que eu posso crescer e conhecer a Deus longe das doutrinas da Bíblia é estranha à própria Bíblia. Na doutrina é que a gente encontra a vida. Na doutrina é que a gente encontra a segurança. Na doutrina é que a gente encontra fortalecimento para o nosso coração. É na doutrina que a gente encontra a salvação. Então Paulo começa doutrinando, ensinando. Depois ele exorta e depois ele ora. Vamos começar então olhando a parte de ensino e de instrução dele. E a primeira coisa que ele faz é que ele chama a atenção da igreja para a estabilidade da eleição pela graça. Veja aí o verso 13. Entretanto, o entretanto aqui é um contraste com aquilo que ele havia dito. Vai ter gente que vai apostatar. Vai ter gente que não vai dar crédito à verdade. Vai ter gente que vai abandonar o barco. Entretanto, eu devo dar graças a Deus por vocês. Mais uma vez ele está dando graças a Deus por aquela igreja. Já tinha feito isso no capítulo 1 e volta a fazer isso aqui. Ele está grato a Deus por aquela igreja. Há no coração dele muita gratidão por aqueles irmãos.
Esse é um sentimento que todos nós devemos carregar sobre a igreja, irmãos. A gente tem que ser grato pela igreja. Grato. Sempre graças a Deus. Eu devo sempre dar graças a Deus. É quase que uma compulsão, uma obrigação que ele tem com relação àqueles irmãos. E agora, ele tem um motivo muito específico para essa gratidão. E ele completa: eu devo dar graças a Deus sempre, por vós. E ele descreve o motivo: irmãos amados pelo Senhor. Que descrição bonita essa, né, irmãos? Crente é gente amada de Deus. Amados pelo Senhor. E como é que ele sabe que essa gente é amada do Senhor? Ele completa a frase: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então o que ele vai fazer é que ele vai dar a essa igreja instrução sobre a eleição deles, para a partir disso dar a eles segurança diante da apostasia. E amados, eu sei que esse é um tema difícil, delicado, complicado. Mas olha, primeiro, me surpreende essa atitude do apóstolo. Ele está falando isso para uma igreja de recém-convertidos. Não tem o menor medo de falar de eleição com recém-convertido. Já falou de final dos tempos, escatologia, né? Agora vai falar de eleição. Ele não tem problema nenhum de falar dessas coisas com eles. Ele leva esses irmãos a compreenderem essa doutrina, porque entende que eles têm condições de entendê-la. Eu às vezes encontro pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu não gosto muito de pensar no negócio de eleição, não. Eleição é um assunto que não me interessa muito, não. É muito polêmico, muito difícil, muito complicado. Mas, irmãos, olha, esse é um tema bíblico. Se está na Bíblia, se Deus revelou para a gente, é porque Ele quer que nós a entendamos. Ele quer que nós nos debrucemos sobre esse tema e alimentemos a nossa alma sobre esse tema. Ao contrário do que a gente possa pensar, a doutrina da eleição explica um monte de coisa que a gente não pode explicar sem ela. Explica, por exemplo, por que alguém se converte. Por que alguém se converte? Por que os tessalonicenses se voltaram para Cristo depois da pregação do apóstolo? A explicação está aqui. Porque eu e você servimos ao Deus vivo e verdadeiro, quando poderíamos estar nessa noite servindo aos espíritos enganadores? Por que eu e você estamos ligados a Deus por intermédio de Cristo e não estamos na fronteira e nas fileiras de todos aqueles que estão perdidos? Explica. Por que a gente não vai ser alcançado pela apostasia, se somos dos eleitos? Se somos desses que o apóstolo vai descrever aqui. E veja, irmãos, a explicação da nossa salvação não está em nós mesmos. Não é porque a gente é mais inteligente do que quem está lá fora, porque eu sei que eu não sou. Não é porque a gente é mais perspicaz, mais esperto, mais sabichão, ou porque a gente é mais bondoso, porque a gente é mais religioso. Não é nada disso. A explicação da nossa salvação está em Deus e na eleição soberana dele. A explicação está no fato de que se Deus não tivesse eleito ninguém
se salvaria. Não vai entrar ninguém no céu que não tenha sido eleito por Deus. E se, portanto, Deus não tivesse eleito ninguém, ninguém seria salvo. A eleição está por trás de tudo que diz respeito à salvação de pecadores. Eu quero muito que você atente para o que o apóstolo vai dizer sobre essa eleição. E eu sei, irmãos, que há objeções que são levantadas sobre esse tema e eu vou encará-las daqui a pouco. Sei que é desafiador falar desse tema hoje em dia. E sei como nós, às vezes, resistimos a entendê-lo em termos bíblicos. Eu mesmo resisti por muito tempo. Até que Deus me levou cativo à sua palavra e me fez entender de fato esse tema à luz da Escritura. Vamos então olhar o que Paulo vai descrever acerca daqueles irmãos em termos da doutrina bíblica da eleição. Primeiro, vocês são amados pelo Senhor, diz o apóstolo, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Esse é o nosso texto. Primeiro, ele fala de eleição em termos de escolha soberana de Deus. Deus escolheu. Deus. E é bom que se diga que nós cremos que Deus escolheu um número preciso, limitado, de homens, mulheres, jovens e crianças, dentre toda a humanidade, em Cristo, para serem salvos. Essa escolha de Deus é uma escolha soberana. Para citar a nossa confissão de fé sobre esse ponto, a confissão de fé batista declara o seguinte sobre essa eleição soberana. Dentre a humanidade, aqueles que são predestinados para a salvação, Deus os escolheu em Cristo para a glória eterna. Isto pelo seu decreto eterno e imutável, pelo conselho secreto e pelo beneplácito de sua vontade. E ela completa: nada havendo em suas criaturas que servisse como causa ou condição para esta escolha. Quando eu estou usando a expressão Deus escolheu soberanamente, estou dizendo que Deus não escolheu esses homens, essas mulheres, esses jovens, essas crianças, porque Ele anteviu que eles iriam crer e se arrepender dos seus pecados. Não. Ele escolheu pelo seu conselho eterno, pelo seu decreto eterno, e sem levar em consideração qualquer coisa que servisse como causa ou condição nessas criaturas para que ele as escolhesse. Trocando em miúdos, irmãos, Deus escolhe soberanamente e escolhe pelo beneplácito da sua vontade, pelo seu querer. Não é motivado por nada que ele tenha visto em nós. Vou dizer isso aqui de maneira muito solene, irmãos. Se eu tivesse que escolher a mim mesmo, eu não teria me escolhido. Deus me escolheu a despeito de mim mesmo. A despeito de qualquer coisa que eu tenha para oferecer a Ele. Ele me escolheu sem que eu tenha dado para Ele nenhum motivo, nenhuma causa, nenhuma condição para Ele ter me escolhido. Ele me escolheu por causa do conselho imutável, secreto, da vontade dEle. Alguém pode apresentar a primeira objeção aqui. Pastor, Deus está sendo injusto então. Porque Ele escolhe uns e não escolhe outros. E a confissão vai dizer que aqueles que não foram escolhidos e predestinados foram deixados em seus próprios pecados. Mas tenha muito cuidado com essa ideia de que Deus está sendo injusto, tá? Muito cuidado.
Porque a Bíblia se antecipa respondendo essa indagação. Em geral, quem quer levar essa ideia da injustiça às últimas consequências, está enfrentando ou tentando confrontar a soberania e os decretos secretos do próprio Deus. Veja como é que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, apresenta para a gente essa questão. Vá para Romanos 9 e veja do verso 11 ao verso 18. É dito assim, Romanos 9, do verso 11 ao verso 18. Descrição da situação de Jacó e Esaú. Paulo vai tomar eles como exemplo para estabelecer a escolha soberana de Deus. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Linguagem aqui aborreci é, porém odiei Esaú. Aí veja o que Paulo vai perguntar no verso 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Deus, ao escolher Jacó e não escolher Esaú, está sendo injusto? Paulo sabe que essa pergunta vai aparecer. Essa é a quinta essência da pregação, né? Antecipar a pergunta que vai ser feita. Ele sabe que isso vai ser perguntado. E ele diz, há injustiça? Deus está sendo injusto? Qual é a resposta dele, irmãos? De modo, repete alto para mim, irmão. De modo nenhum. Aí ele vai completar o raciocínio dele. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. E ele completa, logo tem ele misericórdia de quem quer ter, e também endurece a quem lhe apraz. Deus é soberano para escolher pela sua vontade quem ele quer salvar e quem ele não quer salvar. A lógica de Paulo é muito simples, irmãos. Pergunta aos irmãos. Deus deve misericórdia a alguém, a algum de nós? Deve, irmãos? Ele tem essa dívida com a gente? Não. Se ele não deve misericórdia para nós, e se ele não nos dá essa misericórdia, não há injustiça nenhuma. A injustiça se estabeleceria se ele devesse misericórdia. Mas ele não deve. Não temos o direito de cobrar dele isso. Portanto, não há injustiça da parte de Deus. Amados, eu sei em meu coração que se Deus tivesse que ser justo comigo, Ele poderia me mandar para o inferno a eternidade inteira. E eu não teria do que reclamar. Portanto, Paulo está dizendo, Deus é soberano. Deus escolheu. Segunda coisa,
Desde quando ele escolheu, irmãos? Volta lá para Tessalonicenses 2. Deus escolheu vocês desde o princípio. Essa expressão aqui, desde o princípio, não é uma expressão que tem a ver apenas com desde o princípio do Evangelho, por exemplo. Tem a ver com a ideia de desde o princípio de toda a criação. Desde antes da fundação do mundo. Para ficar claro, vá para Efésios 1:4. Uma outra passagem que isso é apresentado para nós. Efésios 1:4. Diz assim, olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A ideia de princípio é essa aí. Essa é uma escolha que Deus fez antes mesmo do mundo ter sido criado. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que Deus definiu quem seriam os homens predestinados para a salvação antes mesmo de toda a criação se concretizar. Tem uma coisa que é espantosa nisso. É que eu e você estávamos nos planos de Deus antes até mesmo do mundo ter sido criado. Antes da gente sequer ter sido elaborado na cabeça do nosso pai e da nossa mãe como filhos que viriam ao mundo. Antes de todo o universo que nós conhecemos existir, Deus já havia escolhido os seus. E para que Ele os escolheu? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Essa palavrinha aqui resume a glória eterna, a completa e eterna libertação do pecado e das suas consequências. Ela resume a glória que há de ser revelada nos eleitos por ocasião da volta de Cristo. A glória e a salvação que eles alcançam por intermédio do Filho. Isso aqui tem a ver com o perdão de pecados e a vida eterna que é garantida a esses pela eleição divina. Então, para a gente não ficar em dúvida, ele está falando de fato de uma eleição feita pelo próprio Deus de maneira soberana, antes da fundação do mundo, e que contempla esses para que esses sejam salvos. Salvos. E mesmo que nós não apreciemos esse tema, deveríamos fazê-lo, irmãos. Porque essa é a base da nossa salvação. O fato de que Deus escolheu desde o princípio os seus para serem salvos. Agora veja, ele dá uma segunda importante informação sobre essa eleição. Ou melhor, uma quarta, na minha série aqui. Ele descreve também como essa salvação vai se concretizar no tempo e na história. Porque ele completa dizendo, Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, e ele completa, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E aqui eu quero contemplar uma segunda objeção sobre essa doutrina. Ao usar essa expressão aqui, santificação do Espírito e fé na verdade, Paulo está deixando claro para a igreja de Tessalônica que a eleição deles é pela santificação e pela fé. Não é que a causa da eleição seja a santificação e a fé. Não são eleitos porque se santificaram e exerceram fé. Não. Não é a causa da eleição a santificação e a fé. A santificação e a fé são os meios que Deus usará para encontrar os eleitos.
Talvez o meu raciocínio não tenha ficado claro. Vamos ler Atos 13, 48, que nesse versículo, essa lógica está muito clara para a gente lá. Atos 13, 48. Olha como é que o apóstolo experimentou naquela ocasião a resposta dos gentios. Esse é um versículo importantíssimo para a gente entender essa conexão primeiro aqui. Atos 13, 48. Olha só, irmãos, é dito assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E o texto completa: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Uma outra expressão aqui: creram todos que haviam sido predestinados, pré-ordenados, eleitos para a vida eterna. Pergunta aos irmãos: quem foi que creu? Os eleitos. Eles se tornaram eleitos porque creram? Ou creram porque eram eleitos? Creram porque eram eleitos. Esse é o ponto. Ninguém se torna eleito porque crê. Pelo contrário, o eleito manifesta a eleição crendo. Paulo então está dizendo assim: eu sei que vocês são amados do Senhor e eleitos desde o princípio para a salvação, primeiro, porque eu sou testemunha do processo de santificação que está acontecendo na vida de vocês. Isso aqui desconstrói uma coisa que muita gente usa com relação a essa doutrina. O pessoal pensa assim: eu sou eleito, então eu posso chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca, viver a vida como eu quiser. Afinal, eu sou eleito. Eu sou eleito, então não me interessa a vida que eu levo. Essa é uma eleição do diabo, irmão, não eleição divina. A eleição divina sempre produz vida santa. Não me fale de eleição usando a doutrina para justificar pecado, para brincar com Deus e para se proteger de uma segurança que não existe. Paulo está dizendo assim: eu sei que vocês são amados desde o princípio, eleitos porque vocês estão se santificando. Não me fale de eleição sem santidade de vida, sem santificação, sem afastamento do pecado, sem evitar o pecado e buscar arrependimento. Primeiro é isso. Segundo, eu sei que vocês são eleitos porque vocês creram na verdade. Diz o texto, pela fé na verdade. Foi isso que havia acontecido lá, irmãos. Paulo chegou em Tessalônica, pregou a palavra, e aquela gente creu na verdade. E creram porque haviam sido destinados para a vida eterna. Creram porque eles haviam sido amados do Senhor desde o princípio para a salvação. E eles estão manifestando que são essa gente pela santificação e pela fé na verdade. Isso então me faz resolver a segunda objeção. Porque muita gente pensa assim: pastor, falar de eleição é jogar um balde de água fria no evangelismo. Porque afinal de contas, pastor, se Deus elegeu, predestinou, se Deus já tem aquele povo que Ele vai salvar, basta a gente cruzar o braço, tomar água fresca e esperar que os eleitos cheguem. Não é isso que a Escritura está nos ensinando nesse versículo. O que ela está dizendo é que o mesmo decreto que estabeleceu a predestinação e a eleição, estabeleceu também os meios pelos quais os eleitos serão chamados.
Talvez você não esteja entendendo o meu raciocínio. Irmãos, Paulo, e todo pregador sabe, que nós não pregamos a palavra, irmãos, porque acreditamos na capacidade do pecador de entender a mensagem do Evangelho. Vamos lembrar um pouco da nossa própria história. Quando a gente era incrédulo, a gente entrava na igreja e entendia o que o pastor falava? Nada. Eu lembro, uma irmã aqui da igreja uma vez falou para mim: pastor, no início que eu cheguei aqui eu não entendia nada do que o senhor falava. Nada. Que não tinha o menor sentido para mim. Não tinha a menor conexão aquelas coisas. Nós não pregamos acreditando que o pecador é capaz de entender a mensagem, irmãos. Não é uma questão de burrice do pecador, não. Não é não. Sabe qual é a explicação da Bíblia? É que o homem natural não aceita as coisas do Espírito e não pode entendê-las. Portanto, nós não pregamos porque acreditamos na capacidade do pecador de se voltar para Cristo por conta própria. Para usar o quadro da Bíblia, o pecador sem Deus e sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. Pergunta aos irmãos. Você pode ficar falando horas a fio com um morto, e ele vai fazer o quê? Nada. Vai continuar morto. Vai olhar para sua cara? Não, vai morto. Vai fazer assim com a orelha? Está morto. Vai levantar a mão? Está morto. Morreu. Não vai fazer nada, está morto. Paulo não prega porque ele acredita na capacidade do ouvinte de entender a mensagem. Não prega porque ele acredita na habilidade dele de levar as pessoas a entender a mensagem. Eu sei que muita gente pega a doutrina da eleição para fazer isso, hipercalvinismo. Dizer que a gente não precisa mais pregar porque os eleitos virão. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Mas tem um outro extremo também, irmãos. O extremo da gente imaginar que nós somos capazes de produzir convertidos. Não somos. Não somos. Eu não sei se essa pergunta está com essa pretensão, mas às vezes as pessoas me perguntam assim: quantas almas o Senhor ganhou para Jesus esse ano? Eu paro para pensar assim: se a pessoa está perguntando para mim no sentido de que eu sou capaz de produzir convertidos, eu vou dizer para ela: eu não ganhei nenhuma. E não quero ganhar nenhuma. Porque se a pessoa se converter por minha causa, ela está perdida. Está perdida. Agora, se ela está perguntando se o Espírito de Deus me usou para levar o pecador ao arrependimento, aí tudo bem. Paulo não pregava porque acreditava que ele era capaz de fazê-lo. Então por que ele pregava, irmãos? Por que a igreja prega? Por quê? Veja lá o que Paulo diz sobre a igreja de Tessalônica. Vamos ver. Verso 14. Volta lá, irmão. Ele diz assim, olha: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte, irmãos: a pregação é o meio que Deus usa para chamar os eleitos. Não é isso que ele nos ensina na sua palavra? Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, pensar que a doutrina da eleição inibe a evangelização é entender a doutrina de uma maneira que a Bíblia não nos ensina. O que a doutrina da eleição faz é estabelecer a evangelização como meio estabelecido pelo próprio Deus para alcançar os eleitos. Se Deus tivesse dizendo para a gente assim, olha, fiquem fazendo polichinelo. A gente ficava fazendo polichinelo, irmão, e Deus chamaria os eleitos. Mas ele mandou pregar a palavra. Mandou anunciar o evangelho. E à medida que nós anunciamos o evangelho, Deus se apropria da pregação para atrair
pela ação do seu Santo Espírito, os eleitos ao arrependimento e à fé, como aconteceu com Paulo lá na cidade de Tessalônica. Veja, o que eu quero dizer então é que nós não pregamos porque acreditamos no poder da nossa própria pregação. Pregamos porque obedecemos ao meio estabelecido por Deus para atrair os seus. E amados, por que a gente prega para todo mundo? Porque a gente não sabe quem são os eleitos. A gente prega para todo mundo porque Deus chama gente, todo povo, toda língua, toda nação. Deus chama jovens, crianças, velhos. Deus chama os seus. E chama pela pregação da sua palavra. Paulo então está ensinando a eles que o lugar onde eles estão é um lugar seguro. Porque eles são amados do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio da salvação, e eles manifestaram isso pela santificação e pela fé na verdade. Eles foram alcançados pelo Evangelho, e agora eles são alvo da glória do Senhor Jesus Cristo. Não há o menor perigo de um eleito se perder. Não há o menor perigo de alguém que está nessa posição diante de Deus se perder com a apostasia que está para vir. Segunda coisa que ele faz, ele exorta a igreja. E ele faz isso no verso 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. É curioso, né? Porque ele exorta agora de uma maneira que parece até surpreendente depois do que ele havia dito. Porque a gente podia pensar assim, então se esses irmãos foram amados pelo Senhor e escolhidos desde o princípio para a salvação, eles não precisam mais agora se preocupar com firmeza e com constância. A ideia que muita gente tem é assim, a eleição livra a gente da responsabilidade de permanecer firme. Ser eleito, vai tomar suco de laranja e descansar na praia. Você eleito, vai ficar tranquilo. Que nem o comercial daquele seguro, né? O cara bate com o carro e chega em casa. Você não sabe quem eu vi na rua. Ah, o fulano de tal tá gordo. Até parece, né? Quem bate do carro chega em casa, meu amor, acabei com o carro. Tem uma dívida enorme para pagar. Então a ideia que se tem é que, depois de falar de eleição, não precisa mais falar sobre permanecer firme. Não é o que o apóstolo faz. Se são eleitos, amados, escolhidos, não se enganem. Isso não quer dizer que vocês não devam permanecer firmes. Permaneçam firmes. E guardem as tradições que eu ensinei para vocês. A palavra tradição aqui tem nada a ver com tradição batista, tradição presbiteriana. Tem um pessoal que pega esse versículo e fala assim, temos que guardar as tradições, irmãos. A tradição da igreja. Tem nada a ver com isso aqui não, irmão. A palavra tradição aqui tem a ver com o ensino oral do apóstolo. Boa parte do que ele tinha feito com a igreja foi ensinar oralmente a igreja. E a gente não tem isso mais, a gente não guardou essas tradições. Ele fala, para guardar as tradições, seja por palavra, que é aquilo que ele ensinou para eles pessoalmente, e seja por epístola nossa. Por que ele faz menção a essa ideia de epístola nossa? Você lembra? Porque tinha uma epístola lá circulando, que não era dele. Era uma epístola mentirosa, que tinha criado um monte de problema para a igreja. Então olha só, não é porque vocês sabem agora que foram escolhidos que vocês devem baixar a guarda. A eleição não promove licenciosidade, não promove relaxamento, não promove frouxidão, não promove indiferença. Quem entende que foi eleito por Deus, tem ainda mais gana para permanecer firme.
permaneçam firmes e mantenham a vida de vocês pautadas pelo ensino apostólico que eu lhes dei. Amados, como a gente precisa lembrar disso. Como a igreja precisa entender que a gente deve se manter pautado pelo ensino da palavra, da Escritura, por aquilo que os apóstolos ensinaram. O chamado da gente, como eleito, passa por essa firmeza. E por fim ele ora pela igreja. Ora no verso 16 e 17. Primeiro fazendo menção ao Senhor Jesus e a Deus nosso Pai. Está aqui uma coisa que muita gente às vezes se pergunta. É correto orar a Jesus Cristo? Não só é correto, como também é bíblico. O apóstolo aqui se refere a Jesus na sua oração. E ele começa, inclusive, com o Senhor Jesus. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai. E ele primeiro faz um retrospecto das bênçãos que ele deu à igreja de Tessalônica e aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Primeiro ele nos amou. O amor de Deus é a fonte de tudo. O amor dele é que nos fez ser o seu povo. Não fomos nós que apresentamos para ele causas para que ele nos amasse. E nós só o amamos, irmãos, porque ele nos amou primeiro. Lembra que a Escritura diz que o filho dele morreu quando a gente ainda era pecador e inimigo. Quando ainda éramos distantes do Senhor. Primeiro Paulo, olha, lembra que ele nos amou. E nos deu consolação eterna. Esse amor é a fonte dessa consolação eterna. E mais, nos deu também boa esperança. Boa esperança aqui é referência a essa glória que ele tem reservada para nós. Glória do Senhor Jesus que nos é dada pela graça. E o verso 17 diz: consolem então o coração de vocês. Não tenham medo da apostasia. Porque Deus amou, deu eterna consolação. E ele dá boa esperança pela graça para nós. Não tenham medo e consolem o coração de vocês, mas mais, confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ele faz uma conexão aqui surpreendente, irmãos. Ele fala assim, olha, consolem, confirmando a vida de vocês em boa obra e boa palavra. Qual é a lógica que ele está estabelecendo? É que a gente vai ser cada vez mais consolado na mesma proporção do quanto mais firmes somos na palavra e na boa obra do Senhor. Mas de onde vêm as nossas incertezas, dúvidas, inquietações, temores? Em grande medida isso vem da nossa falta de firmeza. Então Paulo está dizendo assim, a eleição de vocês vai ficar cada vez mais clara para vocês. E vocês se sentirão mais firmes, mais seguros, mais protegidos e mais garantidos. À medida que vocês confirmarem isso, avançarem nisso. Não é que a gente não seja um eleito. É que a gente precisa ter uma compreensão mais clara desse grandioso amor para se sentir cada vez mais protegido. Paulo então termina com essa oração que quer consolar o coração daqueles irmãos. Irmãos, deixa eu fazer então 4 aplicações disso para a nossa vida essa noite. O que a gente tem para aprender com essa passagem, com esse texto maravilhoso da Escritura para a nossa vida? Primeiro, a segurança e a preservação dos crentes está garantida pela eleição divina. Amados, há um texto na Escritura em Romanos 8:30, em que o apóstolo faz
elo de correntes que a gente chama até na história da igreja de a corrente de elos dourados. E ele faz uma série de afirmações, todas elas no passado, que apresentam para a gente esse ponto. Ele diz assim, olha: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo no passado, como já tivesse acontecido. É para lembrar uma coisa para a gente. Não tem a menor chance de um eleito se perder. Não tem a menor chance de alguém que foi predestinado por Deus na eternidade não alcançar a glorificação. Não tem apostasia, não tem morte, não tem principado, não tem potestade, não tem coisa presente, nem coisa por vir. Não tem absolutamente nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há a menor chance de que alguém que esteja nessa situação e nessa posição se perca no tempo e na história. O Senhor Jesus disse uma ocasião, irmãos, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as tenho em minhas mãos. E ninguém jamais as arrebatará dali. Deus conhece os seus. E nenhum deles jamais se perderá. Segunda aplicação. A eleição divina sempre resulta em fé na verdade e na santidade de vida. Sempre resulta em perseverança, vigilância, firmeza, oração. A eleição divina nunca promove licenciosidade, nunca promove brincadeira com o pecado ou coisas semelhantes. É bom que se diga, irmãos, que quem se aproxima dessa doutrina fazendo dela uma justificativa para o pecado, não entendeu nada sobre essa doutrina. Muita gente pensa assim: pastor, não fala sobre eleição não na igreja, porque falar de eleição faz o povo ficar meio relaxado, o povo ficar meio despreocupado, o povo ficar meio achando-se demais. Irmãos, pelo contrário, não há doutrina que nos humilhe mais do que essa. Quando a gente entende ela biblicamente, a gente fica abismado por saber que Deus nos salva a despeito de nós mesmos, irmãos. Que é a graça, o favor, a vontade dele que nos fez seu povo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos com todo carinho. Deus tem filhos aí que eu não queria ter nem como primo, irmão. Mas Deus escolheu e é filho dele. O que eu estou dizendo é o seguinte: essa doutrina faz a gente perceber que a gente não tem do que se orgulhar. Não tem do que se envaidecer. Porque não foi nada do que nós tínhamos para oferecer a ele. Foi vontade. Foi graça. Foi decisão do próprio Deus. Terceira aplicação. E aqui eu me dirijo àqueles que estão conosco e ainda não creem no Senhor Jesus Cristo. A pergunta que você tem que responder essa noite não é: eu sou eleito ou não sou eleito? Ou você pegar aquela florzinha e ficar: bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Essa é a florzinha do arminiano, né? Que não sabe se foi eleito ou não. Não é isso que eu quero que você faça essa noite. O chamado do Evangelho é para o pecador se arrepender e crer no Senhor Jesus.
Não é para ele ficar se perguntando se ele é eleito ou não. Não é para ele ficar se perguntando se é capaz de descrever a doutrina da eleição ou não. A palavra que eu tenho a você é: creia no Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. E a graça de Deus conferirá ao seu coração a paz, o perdão, a salvação que só Ele pode dar. O que eu espero, irmãos, é que à medida que eu fale dessas verdades, Deus mesmo abra o seu coração, ilumine a sua mente e faça você receber essa palavra. Que Deus mesmo prepare a boa terra para que a semente germine. Que Deus mesmo traga a você a vida pelo poder que Ele tem e você exercite fé no Senhor Jesus. O Evangelho oferece graciosamente o perdão de Deus a todos. E Deus se encarrega de agir soberanamente no coração daqueles que já são seus. Então não se pergunte se você é ou não. Creia. Não se pergunte se você faz parte ou não dos eleitos. Entregue-se. Não pergunte se você está ou não preparado para isso. Essa é a noite para você se voltar para Deus e deixar o seu pecado, buscá-lo enquanto Ele está perto. Porque Ele é generoso para perdoar pecadores. Quarta e última aplicação. A eleição divina não invalida a evangelização. Pelo contrário, a eleição divina estabelece a evangelização. Irmãos, nós não sabemos quem são os eleitos. E eu vou aqui dizer uma coisa. Eleito não tem cara, não tem cheiro. Você não pode olhar para a pessoa e falar assim: aquele cara ele tem uma cara de eleito, rapaz. Ou então aquele dele não parece ser eleito, não. Que dali eu acho que não é, não. Tem cheiro de eleito também não, irmão. Cheiro eleito ele. O perfume dele é francês, eu acho que ele é eleito. Não tem essa linguagem na Bíblia. Primeiro porque Deus chama gente de todos os povos. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu aquelas coisas que nada são para reduzir a nada as que são. Deus escolheu gente dos mais variados lugares, das mais diferentes etnias. E Deus faz coisas inimagináveis, né, irmãos? Então isso aqui é uma palavra para aqueles que estão trabalhando e evangelizando uma pessoa, imaginando assim: esse cara não vai se converter nunca. Quem é você para dizer isso, irmão? O meu marido não vai se voltar para Cristo nunca. Amado, não desista. Prega, 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 prega. E confia que Deus é poderoso para trazer essa pessoa ao arrependimento e à fé, se Ele quiser fazê-lo. Nós não conhecemos quem os são. Portanto, a gente prega para todo mundo. Oferece o Evangelho para todo mundo. Chama todo mundo ao arrependimento. Não fazemos acepção nenhuma. Não discriminamos ninguém. E a eleição não deve produzir discriminação. Pelo contrário, deve produzir certeza. De quando eu prego a palavra do Senhor não volta vazia. Ela faz aquilo para o qual ela foi dada. Trazendo condenação para quem está perdido e salvação para quem Deus quer salvar. Há uma ocasião, irmãos, em que Paulo está em Corinto, Atos 18, e ele está pregando a palavra lá e o povo está maltratando ele está sendo maltratado e as pessoas querem expulsá-lo da cidade. Ele está quase desistindo e fala assim: olha, eu estou cansado de vocês, eu vou
lançar a poeira dos meus pés sobre a cabeça de vocês e vou embora desse lugar. Ele vai para a casa de uma família que se converteu. E Deus então aparece para ele numa visão à noite. E a visão é assim: Paulo. Aí Paulo sabe que é o Senhor e Deus diz para ele: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho ainda muito povo nessa cidade. Você vê o que Deus está falando para ele? Paulo, continua fazendo o teu trabalho de pregação, porque aqueles que são meus serão atraídos pela fé, pelo arrependimento exigidos no Evangelho. Amados, pelo contrário, entender a eleição divina é não julgar, é não discriminar, é convidar e oferecer o Evangelho. Eu quero terminar com um vídeo. Joyce vai botar para a gente aí. O vídeo está em inglês, mas ele tem embaixo a tradução, uma legenda. Quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Ele é surpreendente. E eu espero de verdade que a gente entenda essa última aplicação do sermão a partir dessa pequena história, esse pequeno encontro que acontece entre esses dois jovens. Isso tem que ter som também, tá, Joyce? Ok?